bom dia, boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkinização para vocês, hoje com um convidado super especial, Pedro Paulo Teixeira, novo diretor de negócios aí da LIC. A gente vai falar hoje sobre as primeiras estruturações de FDICs no Brasil e também como que tá esse cenário hoje com a tokenização. Pedro, muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês. Pedro, para o pessoal que não te conhece, se apresenta aí um pouquinho, conta um pouquinho da tua trajetória no mercado para o pessoal. Claro. Flávio, eu não vim desse mercado no início da carreira, não. Eu comecei a vida produzindo flores, estudando multiplicação de bulbos de tulipa e lírio na Holanda. Então eu vim no Que mundo mais do agro legal! e estava no campo mesmo quando eu fui contratado por um banco chamado Rabobank, que é um banco muito grande do agronegócio, e aí eu voltei para a Holanda, trabalhei lá, e aí foi um período de 11 anos no Brasil, onde eu montei a área de mercado de capitais do banco, fusões, aquisições e operações estruturadas. Então eu era diretor estatutário e eu tinha voltado dos Estados Unidos e achei um mercado brasileiro promissor para securitizações. Fiquei no banco 11 anos e aí pós-banco eu fui fazer private equity. Eu trabalhei 14 anos em private equity e venture capital e um ciclo bastante legal. Trabalhei com muita empresa de tecnologia e os últimos 3 anos eu tenho trabalhado mais com inovação, que foi o que me trouxe para a LIC. Que legal. Você falou, né, de tulipas, né? Isso. E aí eu lembrei da bolha das tulipas, então tem uma relação, né, a história. Sempre tem a questão da precificação da tulipa e o crash que aconteceu na Holanda, né? Sempre Sim, me sim. perguntam isso, se eu fui o cara que causou isso. Eu digo, não estava lá na época, mas é verdade. Faz um tempo só Faz um isso. tempo. Mas é legal. Quando você falou, eu logo pensei. Muito legal. Pedro, você participou aí da estruturação, né, dos primeiros FDICs no Brasil. Como que Sim. surgiu essa ideia? Qual foi o contexto do mercado naquela época? Conta um pouquinho pra gente. Então, legal. Olha, eu tinha voltado dos Estados Unidos, onde eu estudei o mercado de títulos que a gente chama de asset-backed securities. São os títulos de securitização com ativos reais como garantia. E quando eu cheguei aqui, não havia uma estrutura de securitização que permitisse você fazer operações sem direito de regresso, onde o garantidor pudesse tirar do balanço efetivamente as obrigações que ele tinha de cumprir com aquelas metas de performance dos FDICs. E quando eu voltei, tinha sido feito, há um tempo recente, a instrução 356 da CVM, que foi substituída pela 175. E eu estudei aquilo, assim, era uma instrução até pouco conhecida na época. O banco, o Rabobank, na época, sempre foi, até hoje, um banco muito empreendedor. E eu falei, olha, eu quero ver como é que a gente faz isso. E aí, simplesmente assim. Simples assim, chamei um escritório de advocacia, entendi a regulamentação e comecei a estruturar os primeiros FDICs, os primeiros regulamentos, fiz as primeiras operações e, obviamente, eu ganhei uma vantagem no mercado porque não tinha banco fazendo isso. Então, eu comecei a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu encarteirava os FDICs. Então, eu era originador, estruturador e distribuidor para mim mesmo na minha tesouraria. E foi isso, tudo começou ali. Nos inícios dos anos 2000. A regulamentação era 2001 e eu aproveitei isso e fui navegando o mercado. Como eram, né, essas primeiras operações de FDIC, assim, em termos de estrutura, participantes, riscos envolvidos? Como era isso? Olha, essa pergunta é a pergunta mais divertida que tem, porque não era. A gente construiu isso tudo em conjunto. Porque, na verdade, assim, a estrutura do FDIC, ela requer uma série de participantes no seu entorno. Entre elas, o administrador do FDIC, o custodiante, o agente fiduciário, uma empresa de rating. E, na época, a gente analisava no banco como um crédito. E não havia um regulamento que estipulasse, por exemplo, critérios de elegibilidade. A gente começou a criar esses critérios com uma curiosidade e uma criatividade. Então, no início, eram várias reuniões e muitas delas com apoio de cada um, o advogado, o agente fiduciário, para que a gente, em conjunto, estruturasse uma operação que fosse a mercado de capitais com a segurança de um recebível performado. Então, assim, foi um processo super empreendedor e eu diria que muito colaborativo com os participantes do mercado de capitais. E questão de desafios, né? Porque era tudo início, né? Vocês estavam tudo estruturando juntos em equipe. Quais foram os principais desafios que vocês tiveram para estruturar essas primeiras operações? Olha, eu diria que um dos principais foi o tecnológico, porque na época os FDICs que eu fiz tinham volumes muito grandes e tickets muito pequenos. Então, por exemplo, eu securitizei toda a carteira de recebível da Sadia na época, né? Hoje BRF. Seguido a isso, eu fiz
fiz a securitização de 100% dos recebíveis do Grupo Pão de Açúcar. Então, na época, era um FDIC que, na largada, tinha 500 milhões de patrimônio. Então, você imagina, hoje o mercado é muito grande, cresceu significativamente. Mas, para você trocar arquivos de uma empresa do varejo com prazos curtíssimos de prazo, o giro era grande. E para você fazer tombamento de carteira, quando o mercado de custódia ainda estava sendo construído, você tinha que integrar o cliente com o banco. Na época, o Banco Itaú foi o meu principal custodiante. E ter alguém que fizesse essa administração, que tivesse preparado para fazer isso no mercado que vinha da debenture, não vinha no mercado do FDIC. Foi aí que eu conheci a Oliveira Trust, que foi o grande apoiador nosso na época. Curiosamente, é um dos investidores da LIC e uma casa onde eu tenho vários amigos. Então, assim, a dificuldade de fazer disso, a tecnologia com compliance e acompanhamento de crédito era um pesadelo. Mas deu certo, deu certo. E que tipos de ativos, assim, que eram os mais comuns nos primeiros FDICs? E como que era feita essa análise desses ativos? Olha, ótima pergunta. Por se tratar de uma operação de crédito, eu fazia uma análise de matriz diagonal do histórico de performance de acordo com o aging da carteira. Então, isso era feito através de um consultor. Eu mandatava, na época, a KPMG. Um grande amigo meu da KPMG, chamado Ricardo Anhenzini, que está lá ainda, é um sócio da KPMG que me ajudou muito na análise de performance histórica dessas carteiras. E era um trabalho a quatro mãos, porque exigia da companhia que ia ceder os recebíveis uma troca de arquivos muito grande, mas você conseguia, através dessa matriz, ver como ela tinha performado historicamente. Uma vez descobrindo isso, era possível, então, se fazer o que a gente chama hoje de critérios de elegibilidade. Então, portanto, qual era o prazo médio da carteira, qual era o grau de inadimplência, se você quisesse ter uma concentração máxima por tipo de natureza de recebível ou por indústria, você poderia fazer isso tecnologicamente. Então, no início, foi um processo de construção também com a KPMG. E eu me lembro que a maior parte dos recebíveis eram recebíveis de duplicatas, que é o grande título de securitização, mas no Pão de Açúcar a gente tinha de tudo. Cartão de crédito. Na época, o volume de chequinho, que eu lembro que o pessoal falava, olha, Pedro, tem muito chequinho aqui, era enorme. Então, todo esse trabalho de definição de domicílio bancário e troca de arquivos foi quase como montar uma empresa de novo, mas muito divertido. Não, eu imagino. E teve algum caso, assim, emblemático, ou até algum aprendizado, assim, importante dessa fase inicial? Foram vários, assim. Eu acho que o principal aprendizado que eu tive na época, Flávia, foi o fato que você não monta uma operação dessa sem a colaboração de todo mundo. Eu acho que a tecnologia você acaba, vamos dizer, ajustando de uma certa maneira, mas se você não tiver um apoio do cedente, um apoio do advogado, um apoio na época, custodiante, a operação acaba demorando muito. E isso era um É risco. muita gente envolvida, né? Muita gente e são operações de mercado de capitais e muitas vezes a empresa não está acostumada com isso. Ou é uma empresa que só emitiu dívidas, é uma empresa que nunca fez uma operação regulada, então são questões muito mais de entendimento de vários stakeholders dentro da companhia. E a segunda coisa importante nesse mercado que eu descobri foi que se você não tivesse originação e distribuição, você não chegava a lugar nenhum, porque o produto em si é muito bom, mas você tinha que colocar isso com alguém. E isso reteve muito o mercado na época, porque o mercado ainda não entendia esses títulos. Ele não entendia como que se protegia um domicílio bancário. Uma série de questões de crédito que, obviamente, quando você faz a primeira, você paga todos os custos de inovação ali, né? Então a gente teve que desbravar. Mas que a gente vê como ficou. Hoje é um mercado de 500 bilhões, acredito, 500 e poucos bilhões. Então é sinal que deu certo. E esse aprendizado contribuiu para mais jogadores. Isso é até uma das perguntas que eu ia fazer. Assim, o mercado, ele já tinha uma visão clara sobre a importância dos FDICs? Ou foi um processo aí que foi acontecendo gradualmente, de aceitação, evolução? Teve alguma resistência regulatória aí, ou do mercado? Como que foi? Regulatória, eu acredito que não, porque a CVM, na época, tinha como presidente o Cantidiano, e ele foi talvez muito flexível em estruturar, permitir que a regulamentação acomodasse uma série de questões de estruturação mesmo. Eu acredito que a grande oportunidade desse mercado foi que ele, talvez, por não entender a ausência do direito de regresso, foi de uma maneira rápida para poder perceber que isso limpava o balanço da companhia. Então é curioso, eu olhava o balanço das empresas, 500 milhões de contas a receber, próxima auditoria praticamente zero, monetizava 100% da carteira. Então isso permitia uma série de benefícios, como índices de alavancagem, resultados sobre patrimônio, uma série de coisas que as empresas percebiam rapidamente. Então era interessante isso, porque se
você entrava pelo canal da tecnologia era uma coisa, mas se você entrava pelo financeiro, ele falava, nossa, isso para mim é maravilhoso, pessoal da tecnologia, dá um jeito aí, mas eu quero fazer essa operação. Então era muito apetitoso para os clientes e aí eles faziam acontecer, pelo benefício de tirar do balanço. A gente vê, né, falando de investidor aqui, que o acesso, né, ao mercado de FDICs, antes ele era muito restrito a investidores qualificados. Como que isso acabou impactando o crescimento desse setor? Olha, eu acho que no início, pela falta de conhecimento, muito receoso, mas hoje em dia, talvez seja o crédito melhor estruturado que você possa construir, principalmente pela questão de registro de garantias, que diminui muito o custo da operação, e também pela questão de que você consegue claramente ver a performance da carteira historicamente. Então, esse mercado evoluiu muito, principalmente devido a isso. O benefício das gestoras, por exemplo, em investir num título desse, é justamente você saber que ele é uma operação verdadeiramente estruturada, uma operação que você consegue acompanhar o fluxo com uma colateralização interessante na estrutura sênior e subordinada, o que permite que, se você combinar apreço pelo histórico de performance e perspectiva de crescimento futuro com subordinação, você consegue, com uma boa estrutura de administração, de trustee, ter bandeiras vermelhas caso a carteira comece a deteriorar e interagir com isso e agir em cima disso de uma maneira muito mais palpável, diferente de uma dívida no balanço, que obviamente você tem um acompanhamento muito diferente do que uma carteira viva, constante e diária. Então, da mesma maneira que o beneficiário emissor viu rapidamente o benefício de fazer a operação, os investidores ao longo do tempo começaram a ter um apetite muito grande por essas operações e ficaram resilientes. Então, realmente, foi uma regulamentação muito vencedora e muito bem compreendida pelo mercado de capitais. E você comentou, né, durante a nossa conversa sobre a parte tecnológica. Como a tecnologia da época ela acabou influenciando aí o processo de estruturação, de gestão aí dos FDICs? Olha, Flávio, influenciou muito, porque como não se fazia custódia de FDIC na época, era desconhecido como se fazia tombamento de arquivos, análise depois de se enviar um batch de volume de dados. Então, influenciou muito. O que aconteceu como consequência é que o custo da operação caiu brutalmente no passado. Para você estruturar, só cabia de pé um FDIC se fizesse nos tamanhos que eu fazia na época, FDIC de 400 milhões, 500 milhões, porque a despesa que você tinha de estruturar se diluía muito em cima do FDIC. Tanto que eu me lembro, eu explicava para os clientes com uma curva de diluição, e era uma curva que acima de 100 milhões, 200 milhões, realmente as despesas em torno do FDIC ficavam bem pequenas. All-in, como a gente diz. Hoje, dado o fato que o mercado tecnologicamente ficou mais eficiente, os jogadores entenderam como isso funciona, o custo de estruturação caiu significativamente, o que permite você fazer FDICs hoje de 50 milhões, 70 milhões, com muito mais tranquilidade e uma tecnologia que cresceu junto com isso. Não é que nem a tecnologia blockchain, que, como diz o meu amigo Alexandre Freitas, presidente da Oliveira Trust, é a terceira onda de mercado, né? A primeira onda para ele são as debêntures, o segundo o FDIC, e agora o que a LIC criou, que é o TDIC, fundamentalmente o FDIC tokenizado, onde você tem uma estrutura tecnológica mais eficiente ainda, dado que os contratos são imutáveis. Então você consegue fazer disso uma operação ainda mais sólida e mais barata. A gente consegue trazer uma democratização, eficiência, mais segurança para o mercado. E isso é uma das questões, assim, que eu queria saber, ao longo da tua carreira, assim, quais foram as maiores ineficiências que você acabou percebendo no mercado tradicional de operações, de investimentos? Como foi, né? Porque a gente traz muito a parte da tokenização como uma solução, né, para muitos problemas que o mercado tradicional tem. Então, eficiência, democratização de investimentos, segurança, transparência. Então, o que você viu até então, antes, né, de tokenização, de ineficiência no mercado tradicional, nas operações? Claro, eu acho que a ausência de tecnologia pronta na época levou a uma produtividade menor, fazendo que o mercado ficasse restrito a grandes corporações. Dado que eu fiz FDICs com empresas como Sadia, Perdigão na época, a própria Pão de Açúcar, securitizei os recebíveis do Grupo Martins através do Banco Tribanco, eram volumes grandes. A tecnologia, Flávia, tem permitido que o mercado democratize, de certa maneira, porque você consegue atingir a cauda longa. Então, você tem muito mais clientes que você pode operar e o advento da tecnologia de gestão de dados e troca de informações ajudou muito. A segunda grande transformação que aconteceu foi o advento das fintechs e a possibilidade dessas fintechs
investirem em tecnologia de recebíveis. Então, hoje, quando você monta uma operação, você tem uma variedade de parceiros tecnológicos que permitem que você integre dados e obtenha informações de performance de carteira. E isso justamente é o que tem permitido o risco atingir a cauda longa, que, na minha visão, são as médias empresas e cujo volume de operações é tão grande quanto, porque compõe a grande parte do PIB, né? São as empresas que estão aí na base da pirâmide econômica. Então, a tecnologia visivelmente tem possibilitado esse tipo de avanço. Sim, mas em questão assim de, você consegue trazer talvez alguns exemplos de ineficiência, sem citar talvez nomes, né? Mas de ineficiência que você acabou acompanhando em operações no mercado tradicional, o que você via de fato assim nas operações? A maior ineficiência na época, Flávia, era identificar o título, identificar o recebível, porque, por incrível que pareça, a integração com ERPs, a integração com sistemas contábeis não era fácil. Eu diria que até em muitos casos hoje ainda não é fácil, requer que você crie códigos específicos para extração de dados. Mas ao longo dos últimos 10, 15 anos, as empresas entenderam que uma boa gestão de informação interna, de dados, de sistemas, permite que ela ceda os recebíveis de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais fácil. E não sabendo tecnologicamente extrair essa base e entender a base, você não permite que a companhia tenha um rating. Ou seja, a agência de rating quer saber que você retirou esses dados de uma maneira legítima, que esses dados são reais e que essa performance é auditável. Então, o grande desafio tecnológico na época era conseguir extrair essa informação da base para poder cedê-la. E uma vez extraído, que era um grande desafio, o outro era tombar, como a gente falava, essas carteiras para dentro de um custodiante. Eram processos realmente pesados e que, óbvio, hoje mudaram, estão melhorando. Eu digo, não atingiram ainda o seu melhor momento, mas na época ainda era muito primitivo, muito primário. Muitas pessoas, né, em operações, quando você estrutura uma operação, são várias pessoas envolvidas. Isso é um problema, assim, no mercado? Tem bastante problema no mercado tradicional em relação a isso? Eu acho que não, assim, da minha experiência, tá, Flávia? Assim, as pessoas, no final, elas tinham uma curiosidade intelectual do que era o FDIC. Interessante isso, porque todo mundo gosta de trabalhar com algo que é novo. Então, o mercado já tinha feito muita dívida bilateral, muito club deal, muito sindicato de bancos, mas o FDIC era uma coisa que, ao menos no meu momento, as pessoas tinham interesse em saber como era, achavam que era impossível e se desse certo ia ser uma vitória pessoal. Então, o lado humano, por incrível que pareça, eu acho que é o que faz a diferença. A tecnologia, ela possibilita que você agilize processos e conclua de uma maneira rápida. Mas o lado humano é o que permite você ter a curiosidade e o desejo de realizar. E assim é até hoje. Todos que eu trabalho com operações de securitização aprendem em conjunto, né? Não tem um ente que sabe tudo. E esse processo de gestão de pessoas, talvez, eu diria, é o maior desafio, porque é como qualquer emissão. Você tem que combinar uma série de stakeholders, mas num produto que ninguém conhece totalmente ainda. Então, acho que pessoas são fundamentais nesse tipo de operação. Quais desafios, assim, de governança, de transparência, são os mais críticos na gestão de das operações? Você acha que essas estruturas tradicionais, elas atendem bem a todos os participantes? Ou tem assimetria entre cedente, investidor, administrador? Como é isso? Olha, acho que essa é uma ótima pergunta, assim. Há ineficiências no mercado, e talvez hoje uma das maiores ineficiências, e é uma coisa muito específica, é a precificação da cota. Porque a grande preocupação de um administrador é saber se aquela cota está sendo precificada de uma maneira correta. E o problema que o administrador enfrenta, e aí esse problema passa para as gestoras, é que se elas não conseguem precificar a cota, elas não conseguem atualizar a performance da carteira. E os gestores trabalham com performance. Então, eu diria que de todos os maiores desafios que vão acontecer daqui para frente é como gerir um volume grande de FDICs por parte dos investidores em FDICs e como controlar essas carteiras sem você ter uma ineficiência de escala, porque você acaba tendo muito processo manual. E aí, quando eu digo processo manual, é o processo de colocar as performances em Excel. E o Excel, ele é ótimo, a gente gosta, mas ele é muito propenso a erro. Se você deletar uma célula, você simplesmente mudou a performance da sua carteira. Ou, se você receber um índice de inadimplência com 2, 3 dias de atraso, a sua carteira pode ter desenquadrado e você vai ter um problema muito sério. Então, já antecipando a questão do blockchain, que é essa terceira onda, o blockchain vem para mitigar esse risco, porque uma vez colocada uma regra no blockchain, essa regra não muda, o blockchain não permite. Então, esse ledger, como a gente fala, facilita muito os stakeholders, porque eles têm uma confiança de uma maneira descentralizada. O que eu quero dizer com isso? O administrador vai ter uma informação, que o gestor vai ter a informação, e as duas são a mesma, e imutáveis. Então, a tendência é que esse mercado fique mais eficiente à medida
medida que essa tecnologia seja adotada por todo o mercado de capitais. Blockchain resolve vários problemas aí. E você percebeu alguma mudança significativa no setor com esse avanço da tecnologia e da digitalização aí financeira? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que você começa a ver um ganho de escala brutal, porque, de certa forma, quanto mais as operações você faz, mais você entende, e é uma venda consultiva. Então é interessante isso. Vamos ao exemplo da Olivera Trust, né? Eles fizeram os primeiros FDICs comigo também, e eu me lembro que a gente discutia isso de uma maneira diária, porque o papel deles era, em caso de alguma ruptura de critério, chamar uma assembleia de investidores. Então, eu acredito que, do ponto de vista estrutural, a gente deve ver esse mercado crescer mais ainda, principalmente devido à questão de entendimento do mercado a respeito de como essa operação funciona. Você comentou sobre blockchain, né? E a gente sabe aí os diversos benefícios que a blockchain traz aí para diversas operações. A tokenização via blockchain, ela pode resolver aí diversas ineficiências no mercado tradicional. Na tua visão, quais são os principais ganhos com o uso da blockchain? Muito bom. Acho que dois deles muito visíveis. Primeiro, a eficiência, porque você precisa de um número menor de operadores de Excel revisando cálculos. Então, acho que isso vai ser um grande ganho. O segundo é rapidez e assertividade na precificação de cotas. Porque, como eu falei, o blockchain acaba virando uma calculadora única dentro do mundo, de um processo de mercado de capitais. À medida que o blockchain é adotado pelos vários participantes, que é o que não acontece hoje, né? O blockchain ainda está em processo de adoção. Então, à medida que os participantes se conectam numa rede, eles começam a compartilhar informações fidedignas sem diferença entre um lado e o outro. E isso, na minha maneira de ver, vai explodir o mercado, porque, imagina, o onboarding vai ser mais rápido, a segurança vai ser mais rápida, implica que as aprovações de crédito e de investimento vão ser mais ligeiras. Então, obviamente, o blockchain vai impactar esse mercado e também vai disruptar uma série de participantes no mercado, porque o blockchain também exerce o papel de uma série de prestadores de serviço nessa indústria que não vão ser, no mercado perfeito, necessários, porque ele funciona como uma operação de registro. Então, uma série de vantagens ainda a gente vai descobrir, mas de cara a gente já sabe que essas duas, produtividade e velocidade, vão ser quase que inexoráveis. Transparência, segurança, redução de custos, são diversos benefícios aí, mas é uma coisa que é importante, né, que você falou, a gente acaba respirando muito, né, a tecnologia blockchain, mas é um mercado ainda que está muito no começo, né, então tem toda uma questão de adoção, o mercado vai aderir cada vez mais ao uso da blockchain, a gente vai ver realmente todos os benefícios aí sendo cada vez mais mostrados para o mercado e trazendo uma evolução, né, também para o mercado financeiro. Como que é a transparência, Pedro, e a automação dos TDICs aí, você acredita que eles impactam a gestão de riscos e também de confiança dos investidores? Acho que impacta positivamente nos dois, né? Porque é um processo 100% auditável, porque, logicamente, o blockchain ele não permite que você o altere. Ele permite ajustes, mas para que você mude alguma coisa, todos os participantes na rede devem aceitar aquela mudança, o que é, por definição, um compliance natural tecnológico, né? Existe também a questão de que, pelo contrato não ser imutável, você, definindo um token, você tem certeza que ele vai executar esse token. Então, a grande confiança no mercado vai ser, será que tem algum erro no meio dessas trocas de arquivo para cima e para baixo, precificação e Excel e puxadinho? Você não vai ter mais isso porque realmente se tornou uma regra clara. Então, praticamente o que você puser num regulamento, num contrato, vai ser totalmente refletido no blockchain e executado na forma de um token, na forma de um programa. Então, não resta dúvida que isso vai facilitar muito compliance, auditoria, performance e etc., à medida que a adoção aconteça dentro do mercado de capitais. E quais perfis de investidores, de empresas que você acredita aí que vão ser mais beneficiados por essa evolução dos TDICs para operações estruturadas no mercado? Eu vejo dois caminhos. O primeiro é o middle market, porque empresas pequenininhas que nunca fizeram uma operação dessa vão poder fazer. Então, a gente olha hoje, vai ser ótimo, assim, uma desintermediação enorme, principalmente porque o Brasil é um mercado de bancos bastante concentrado. Então, se você pensar nas fintechs e a tecnologia, você permite que, através do uso do blockchain, você fique mais acessível para empresas que, no contrário, não poderiam fazer uma emissão. Eu acho que, do ponto de vista de grandes empresas, você vai poder
dar mais segurança para o investidor institucional que aquilo que está num contrato está sendo 100% refletido no dia a dia. Porque existe uma certa assimetria, né? É inevitável. Quando o investidor compra um papel por uma taxa e um prazo, ele não necessariamente conhece os detalhes de como aquelas bastidores estão acontecendo. O blockchain permite isso, permite que você, como investidor, seja um personagem menos assimétrico pela confiança da tecnologia. Então, em resumo, vai impactar pequenas e médias empresas, mas muito o mercado de capitais à medida que ele adote esse tipo de uso de tecnologia. E os investidores, assim, como você acha que vai impactar os investidores? Eu acredito, Flávio, que da mesma maneira. O grande ponto no mercado de capitais é você saber se aquele lastro é um lastro que está bem constituído. Então, vai continuar sendo um mercado com uso de ferramentas de crédito, vai continuar sendo um mercado que, antes de jogar num blockchain, vai ter sido feita uma análise de performance. Tudo que é histórico não é o que o blockchain faz. O blockchain ele é muito bom quando você define a regra e coloca a regra de uma maneira imutável. Mas, sim, é uma questão de, ainda como eu digo, né? Eu brinco muito que o blockchain é que nem o AI. Ninguém entendeu ainda, mas acha que vai fazer uma grande mudança. Então, você vai para os interlocutores, o pessoal, blockchain, legal. Mas o pessoal confunde muito, ainda não entende. Eu acho que é que nem a época dos FDICs. No começo ninguém entendia, então nós que somos do mercado, nós temos um papel um pouco de educador, assim, eu diria quase como doutrinador, catequista e explicador, né? E é divertido, assim. Então, acho que isso que faz do blockchain uma coisa bacana de trabalhar. É a curiosidade da pessoa do outro lado e o nosso interesse em explicar uma certa satisfação que a gente tem, mas fechando o negócio, porque o mercado de capitais sem fazer negócio não é mercado de capitais, né? Com certeza. Mas é isso, realmente, é um processo de educação, né? Que é basicamente o que a gente faz aqui, né? No Talkenização, com o Descomplique que a gente tem, que é educar as pessoas para as pessoas entenderem de que forma, né, a blockchain pode beneficiar e a tokenização pode beneficiar o mercado de capitais e de crédito. É o que a gente foca em fazer. Mas realmente, assim, a questão de, acredito que de empresas e de investidores, principalmente de investidores, a gente vai ver essa democratização do mercado, né? Então, investidores vão ter acesso a investimentos que não tinham antes, talvez, e para empresas também é muito, muito eficaz, né? Então a blockchain realmente traz aí uma eficiência muito boa no mercado, uma democratização do mercado. E eu queria saber de você, o que você acha que ainda falta para os TIDICs eles conseguirem se tornar padrão no mercado financeiro brasileiro? Poxa, essa é uma pergunta boa, viu? Como é que eu posso te responder isso? O TDIC é um protocolo, né? Assim, no final, ele é uma instrução dada a uma certa operação, né? E até você conseguir definir esses padrões, né? Imagina que o TDIC, ele tem por trás uma tecnologia, essa tecnologia tem que inserir todos os aspectos de uma dada operação de mercado de capitais. Então, os TDICs, eles vão sendo protocolados, vamos chamar assim. Imagina aqui que nem uma questão de saúde, né? Quando você vai tratar um paciente, a gente fala, poxa, qual é o protocolo médico para tratar tal patologia? E aí o médico vai lá e olha regra por regra e faz uma recomendação. O TDIC vai ser algo parecido. Cada estrutura que você montar, e o mercado de capitais é super criativo, na verdade, então nenhuma operação é igual a outra, mas elas acabam caindo dentro de certos padrões, dentro de certos protocolos. Para o TDIC crescer mais ainda, ele vai crescer quanto mais operações sejam feitas e mais protocolos venham sendo criados. Porque quando uma empresa chegar para nós e falar, olha, eu quero fazer essa operação, ou o mercado de capitais falar, olha, eu quero isso, 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 você já vai puxar da prateleira o protocolo tal para tal operação. E isso não deixa de ser um trabalho de desenvolvimento. Então é quase como você ter um experimento que mostra que aquele protocolo resolve esse problema, vamos usar esse protocolo. Então, você vai acumulando esse conhecimento e é o que ali que tem feito, ali que já tem diversos protocolos desenvolvidos e com isso a gente tem uma maior rapidez, uma maior velocidade. E agora pensando no futuro, né? Você acredita que o mercado de capitais, né, o mercado tradicional, ele vai convergir totalmente aí para o modelo baseado em blockchain, tokenização? Como que você vê realmente o papel da tokenização no ecossistema financeiro brasileiro para os próximos 5, 10 anos? Qual que é a tua expectativa realmente? Olha, a minha expectativa é que realmente aconteça uma adesão grande. Eu vou usar uma analogia imperfeita que é o Pix, né? Às vezes o mercado cria um padrão e o padrão ele se instala por gravidade, assim, você não precisa nem fazer tanta força, ele entra. À medida que os grandes bancos, os grandes gestores vão percebendo a vantagem que eles têm ao
participar de uma operação em blockchain, e essa vantagem vem muitas vezes por uma melhor performance e baixo custo de gestão interna dos seus processos, né? Especificamente, eu vou monitorar mais rápido, eu vou ter mais confiança no dado, menos retrabalho. O mercado acaba adotando essa tecnologia porque ele realmente fica mais produtivo e o competidor que não usar o blockchain vai ficar menos eficiente, menos produtivo, menos participativo. Dado que o blockchain é uma rede, como todo efeito de rede, os participantes, para poderem jogar o jogo, vão adotar esta rede. Então, a hipótese é a seguinte: se realmente se comprova que o blockchain é mais eficiente, mais barato, mais produtivo, a tendência do mercado é cair para dentro dele. E aqui nem falando de Por que não Drex. usar, né? Se só Por traz que não usar? benefício. Exatamente. E até a questão do Drex, né? Eu acredito que o Drex vai ajudar muito empresas, o mercado, realmente a olhar mais para blockchain, entender mais blockchain, tokenização e aderir a esse mercado. Então, eu acredito que os próximos anos devem ser bem, bem promissores. Sim, também espero. Faço votos também aqui na LIC que a gente navegue esse mercado, porque nós somos pioneiros. Então, dessa forma, você sempre tem o custo da inovação, mas o benefício de ser o primeiro movimentador. Então, vamos torcer bastante. Pedro, quero que você deixe suas considerações finais aí. Se tem alguma coisa sobre FDIC, sobre o mercado que você queira falar, agora é seu, o podcast é seu. Fica à vontade. Não, muito bacana, assim, acho que primeiro queria te agradecer, é sempre muito legal poder dividir o que a gente está fazendo. Startups, cada dia é um dia, então a gente trabalha muito, a gente cria todos os dias, é um processo eterno de inovação, né? Nós somos uma empresa de inovação. Eu acho que o recado que eu ia dizer para todos é que a LIC está crescendo na sua estrutura como securitizadora, inclusive estamos nos transformando na única securitizadora nativa em blockchain para operações públicas e aí para os mercados maiores. Então, a gente está fazendo um pouco aquilo que a gente conversa a respeito dos novos modelos de negócio. Não é melhorar um negócio marginalmente, mas é recriar um negócio dentro de um conceito de infraestrutura. Então, eu peço que vocês acompanhem a LIC, acessem o nosso website, entendam as nossas histórias e voltem com perguntas. Eu acho que vai ser uma jornada muito bacana e a gente quer estar junto do mercado de capitais em toda a jornada. Tem muita coisa boa aí, tanto para empresas, né, para emissores, como para investidores, né? Então, você é um investidor aí, acessa o site também, que lá tem muita oportunidade para você diversificar a tua carteira de forma segura. Pedro, quero agradecer muito a tua participação, foi sensacional, você fala muito bem, pode ter certeza que a gente vai te convidar de novo para o nosso podcast. E, pessoal, para quem quer saber mais sobre tokenização, blockchain, mercado de capitais, mercado de crédito, a gente tem o descomplique.com.br. Lá tem muito conteúdo de graça para você e de qualidade. Então acessem lá, tenho certeza que vocês vão gostar. E logo mais a gente se encontra outro podcast. Se tiverem sugestão de temas, convidados, conta pra gente, que é sempre bem-vindo. Pedro, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.